Sobrenatural, a vida de William Branham, por Owen Jorgensen. Livro 2. O jovem e seu desespero. Capítulo 29. O sinal em sua mão, 1946. Depois de William Branham ter dito a sua esposa a respeito da comissão do anjo, imediatamente chamou seu ex-pastor. O Dr. Roy Davis era agora bispo sobre todas as igrejas missionárias batistas nos arredores de Indiana. Embora houvera tido alguns desacordos entre o Dr. Davis e Bill no passado, Bill ainda respeitava o julgamento do ancião e o considerava como seu superintendente. E agora, mais do que em qualquer outro tempo de sua vida, Bill precisava de um bom conselho. O anjo tinha pintado um fantástico quadro do seu ministério mundial, mas não lhe dera pista alguma de onde deveria começar ou em que direção deveria viajar. Talvez o senhor quisesse que ele começasse dentro da estrutura da Igreja Missionária Batista? Se fosse, então o Dr. Davis poderia ajudá-lo a começar. No escritório do bispo, Bill descreveu sua angústia precedente e a depressão com o pensamento de que o diabo poderia estar influenciando sua vida. Ele contou de como no dia anterior uma árvore de bordo apareceu estar caindo sobre ele, e como ele tinha resolvido entrar na floresta e jamais sair até que Deus se encontrasse com ele e o libertasse daquela agonia. Ele contou ao Dr. Davis sobre a bola de fogo girando na caverna e o anjo que entrou na linha de visão. Ele descreveu o semblante do anjo e então começou a compartilhar o que o anjo lhe tinha dito, como ele oraria por reis e governantes e como as pessoas viriam de todo o mundo para lhe pedir conselho. A essa altura da conversação, o Dr. Davis o interrompeu bruscamente e lhe deu o seu veredito. "Oh, Billy, o que você comeu naquela noite? Obviamente que você deve ter tido um pesadelo." Bill se sentiu golpeado. "Oh, Dr. Davis, eu não gostei disso." O ancião ergueu seu braço e fez uma breve observação. "Oh, vá para casa, esqueça sobre isto, Billy. Isto é apenas uma outra daquelas alucinações que você tem. Sua imaginação é muito ativa." Dr. Davis, você pode me dizer para esquecer sobre isto, mas Deus tem ancorado algo dentro do meu coração. Se você não quer me aceitar, há outros que aceitarão. Estou sob a obrigação de Deus para pregar para o mundo." Vendo quão sério este jovem pareceu estar levando sua história sobre a visitação angelical, o Dr. Davis tentou arrazoá-lo. "Bill, você quer me dizer que você irá ao redor do mundo ganhando milhares de almas para Cristo? Você com o ensino fundamental? Isto é o que ele me disse e isto é o que eu creio. Mas como que você vai fazer isto?" "Eu não sei. Eu estava esperando que você me desse alguma sugestão útil." O Dr. Davis riu. "Minha sugestão é que você vá para casa e tire um longo cochilo. Talvez você esteja mais consciente quando acordar. Você realmente acha que pode encarar um mundo instruído com tal teologia como cura divina?" "Isto não é a minha cura divina", Bill se opôs. "Isto é a promessa de Deus. Ele é quem me deu esta comissão." O Dr. Davis não ficou impressionado. "Você realmente acha que as pessoas vão crer em você?" Bom, isto não é problema meu", disse Bill destemidamente. "É problema meu ficar verdadeiro a esta palavra." "Billy, se você pregar tal coisa como isto, você pregará para as colunas que sustentam o telhado de sua igreja." "Bom, eu estarei então pregando para as colunas, porque Deus é capaz de levantar delas filhos de Abraão. Se Deus está me enviando, vai haver alguém ali que crerá nisto." Bill deixou a casa do Dr. Davis ainda determinado e comprometido a seguir a comissão do anjo, indiferentemente das consequências ou dificuldades. Contudo, a ridicularização do bispo tinha deixado uma fina lasca de dúvida em seu coração
que inflamou e o importunou o resto da semana. Além do mais, isto parecia como que um sonho absurdo. Como poderia ele, o humilde Billy Branham, levar um dom de cura divina às pessoas do mundo? Olhando para isto, logicamente, parecia improvável. Na sexta-feira à tarde, Bill foi até a farmácia Mason, na rua Spring, para trocar seu cheque do salário semanal de $28 e pegar algumas mamadeiras para que assim Rebecca, com 6 semanas de vida, pudesse começar a tomar chá. Bill tinha recém saído do trabalho e ainda estava vestido com seu uniforme de guarda florestal. Enquanto se aproximava da loja, um ônibus de Louisville parou na esquina para que os passageiros desembarcassem. A maioria das pessoas saiu do ônibus para seus destinos, mas um homem não. Este homem colocou sua mala na calçada e deu uma olhadela aos arredores, embora confuso por estar ali. Quando focalizou Bill, seu olhar tinha uma estranha expressão. Entrando na farmácia Mason para fazer seus negócios, Bill esqueceu tudo sobre o homem peculiar do lado de fora. Quando saiu, viu que aquele homem pegou sua mala e caminhou em direção à farmácia. O homem viu Bill novamente e parou, fitando-o com o mesmo olhar confuso. Por um momento, Bill imaginou que o homem pudesse querer roubá-lo. Então, Bill percebeu que isto era ridículo, já que era a luz do dia e num cruzamento movimentado, e Bill estava usando uma arma em seu cinto em plena vista. Bill virou e subiu a rua. Momentaneamente, ele sentiu uma mão tocar seu ombro. Virando-se, ele viu que era o estranho enigmático. Com licença, o homem disse. Você é um oficial? Eu sou um oficial de conservação, Bill respondeu. Eu trabalho para o Departamento de Conservação de Caça do estado de Indiana. O homem falou pausadamente, como se estivesse inseguro de si mesmo. Eu estou procurando encontrar uma certa pessoa. Talvez você pudesse me ajudar. Você é bem familiarizado por aqui? Bem, eu vivi aqui praticamente a toda a minha vida, disse Bill. Quem você está tentando encontrar? Agora a face do homem tomou uma aparência estranha e confusa novamente. Eu não tenho certeza. Você pode pensar que eu sou louco, mas deixe-me contar a minha história. Eu moro em Paducah, Kentucky, cerca de 325 quilômetros daqui, rio abaixo. Por cerca de 2 anos minha saúde tem se enfraquecido. No começo dessa semana, eu tive um sonho onde vi um grande e brilhante anjo descendo do céu e me dizendo para ir a Jeffersonville, Indiana, e perguntar por alguém chamado Branham para orar por mim. Você conhece alguém por aqui pelo nome de Branham? O coração de Bill bateu tão forte entusiasmo que sentiu como que se ele fosse saltar de seu peito. Ele disse: minha mãe tem uma pensão ali na esquina. Seu nome é Branham. Oh, ela é Branham. Este seria seu nome também? Irmão, disse Bill, colocando seu braço ao redor dos ombros do estranho. No começo dessa semana, eu estava em uma caverna quando uma grande luz veio brilhando, e um anjo me disse para ir orar pelos enfermos. O homem desatou a chorar. Bill tirou o chapéu e juntos se ajoelharam na esquina e pediram a Deus para dar de volta a sua saúde. Quando Bill terminou de orar e abriu os olhos e viu que os pedestres tinham parado, homens com seus chapéus nas mãos em respeito e mulheres mantendo seus filhos quietos, Bill sentiu como se a agulha de Deus tivesse apenas picado sua pele e definitivamente removido aquela fina lasca de dúvida para sempre. Agora ele estava certo de que Deus o estava enviando, e se Deus o estava enviando, Deus faria um caminho para que fosse. Quando Bill entrou na igreja naquele domingo, a primeira coisa que ele ouviu foi um novo hino que sua congregação estava cantando. Ele gostou do que ouviu.
isso estava destinado a se tornar o seu hino-tema. O ritmo seguia um padrão simples, porém bonito. Enquanto Bill via as pessoas repetirem o coro com suas muitas variações, ele sentiu a presença do anjo do Senhor se aproximar, como se o anjo tivesse gostado deste hino também. Somente crê, somente crê. Tudo é possível, somente crer. Ele está aqui, Ele está aqui. Tudo é possível, Ele está aqui. Creio, Senhor, creio, Senhor. Tudo é possível, creio, Senhor. Naquele domingo, diante de sua congregação e sem uma lasca de dúvida em sua mente, Bill corajosamente compartilhou tudo o que o anjo tinha dito a ele. Ele disse: haverá milhares de pessoas que virão de todas as partes do país. Eles se ajuntarão aqui. Você não encontrará um assento, a menos que seja sincero com Deus e chegue cedo. Sua congregação creu nele, incluindo um homem chamado Charlie McDowell. Na segunda, no trabalho, Charlie queimou os olhos com a luz de solda. O médico disse que a cegueira seria temporária, levando apenas de 8 a 10 dias. Mas, mesmo assim, Charlie chamou Bill para orar por ele. Na manhã seguinte, ele enxergava bem o suficiente para retornar ao trabalho. Seu chefe, o Sr. Morgan, se surpreendeu em ver Charlie de volta ao trabalho tão rápido e o questionou a respeito disto. Charlie explicou que Jesus tinha respondido à oração de seu pastor. O Sr. Morgan disse: "Oh, eu desejaria saber se as orações do seu pastor ajudariam minha esposa. Ela está no Hospital Batista, morrendo com câncer." Charlie respondeu: "Bom, eu não sei. Por que você não a leva na igreja na quarta-feira à noite e descobre?" A esposa de Morgan, Margie, uma enfermeira já há 21 anos, estava morrendo com câncer há alguns meses. Ela estava sofrida por passar por múltiplos tratamentos com raio-x, todavia sem proveito algum. Os médicos executaram cirurgias exploratórias e encontraram o câncer tomando conta do corpo dela, do peito para baixo. O câncer estava tão severo que tinha se envolvido ao redor da área intestinal como raízes de uma árvore ao redor de um tubo. Fechando a operação, os médicos deram apenas o prognóstico que podiam. Não há qualquer esperança para ela. No culto de quarta-feira à noite, o Sr. Morgan carregou sua esposa à igreja em uma maca. Ela estava mal e mal consciente. Bill olhou com pena esta mulher assolada. Ela resmungava, delirando, enquanto se contraía pela dor. Bill tomou a mão direita dela em sua esquerda, exatamente como o anjo disse que ele deveria fazer. Seu pulso e braço formigaram. Sua mão inchou levemente e se tornou um vermelho irritado. Pequenas bolinhas brancas apareceram em um padrão na parte de trás de sua mão. Ele podia sentir vibrações subindo em seu braço, passando pelo ombro, movendo pelo peito, até chegar ao coração. Olhando ao Sr. Morgan, Bill perguntou: "O que há de errado com a mulher?" "Ela está morrendo com câncer", disse o Sr. Morgan. "Você pode ajudá-la?" Bill pensou nas palavras do anjo. "Se fores sincero e levar as pessoas a crerem em ti, nada parará diante de sua oração, nem mesmo o câncer." Ele olhou nos olhos do Sr. Morgan. "Senhor, eu creio que Deus pode curá-la. A questão é, você crê nisto?" "Sim", veio a resposta do Sr. Morgan. Bill fechou os olhos e pediu a cura da mulher no nome de Jesus Cristo. De repente, a palpitação em seu braço esquerdo parou. Bill abriu os olhos e ficou surpreso em ver que sua mão esquerda estava tão normal quanto a direita. Neste momento, ele teve uma visão da Sra. Morgan vestida no uniforme de enfermeira, atendendo pacientes no hospital. Bill se levantou e declarou: "Sr. Morgan, não temas. Assim diz o Senhor, sua esposa viverá."
O médico de Marg Morgan, o qual os tinha acompanhado até a igreja, protestou. Desculpe, reverendo Branham, mas este câncer está apertando seus intestinos tão fortemente que não podemos nem mesmo aplicar-lhe um enema. Eu não me importo que problema ela tenha. Eu vi uma visão em que ela estava cuidando de pacientes no hospital novamente. Aquele homem que me encontrou na floresta me disse que o que quer que fosse que eu visse, eu deveria dizer. E isto é simplesmente a maneira que seria, e eu creio nele. No dia seguinte, Marg Morgan estava completamente consciente e bem mentalmente. Na sexta-feira, seu apetite tinha retornado, juntamente com um pouco de força. No sábado, para muito espanto e assombro de seu médico, ela caminhou pelos corredores do hospital pedindo para ir para casa. Capítulo 30. Prisioneiros são libertos. 1946. Notícias da cura de Marg Morgan seguiram de amigo a vizinho, girando e retorcendo em seu próprio caminho misterioso até que cruzasse o rio Mississippi. Logo, William Branham recebeu um telegrama de St. Louis, Missouri. O reverendo Robert Daugherty queria que Bill fosse orar por sua filha Betty, a qual sofria com uma doença desconhecida. Reconhecendo a mão do Senhor nisto, Bill contou à sua igreja que iria tão logo tivesse dinheiro suficiente para a viagem. Sua congregação também sentiu que esta era a vontade de Deus. Juntando recursos, imediatamente coletaram os $11 necessários para comprar uma passagem de trem de ida e volta. Bill tomou emprestado uma muda de roupas de um de seus irmãos e tomou o trem à noite rumo a Missouri. Quando o trem entrou na estação de St. Louis na manhã seguinte, Robert Daugherty estava esperando na estação. Com um olhar fatigado, ele disse: Irmão Branham, você ouviu alguma coisa do senhor? Não, irmão Daugherty. Como está a sua garotinha? Seus ombros cederam e sua voz pareceu vaga e abatida. Oh, ela está realmente ruim. Venha, vou levá-la até ela. No caminho de casa, ele explicou: Minha filha tem estado sofrendo com isto por 3 meses. Os médicos estão perplexos. Seus tremores constantes os fazem pensar que poderia ser a doença dança de São Vito, mas ela tem outros sintomas que não se encaixam com esse diagnóstico. Nada do que os médicos têm tentado a tem ajudado. Eu tenho orado muito por ela. Minha família tem orado. Minha congregação tem orado. E outros ministros na cidade têm jejuado e orado por ela, mas ainda não tem melhorado. Chegando à casa, Bill encontrou a senhora Daugherty. Ela parecia esmorecida. A borda de seus olhos e os cantos de sua boca estavam caídos. Semana após semana, esta mãe tinha estado ao lado da cama de sua filha doente. Quanto à pequena Betty Daugherty, de cabelos ondulados, estava sofrendo incessantemente. Sua aparência era lastimável. A parte inferior de seus lábios estava tão inchada e avermelhada de sangue, porque ela os tinha mordido por causa da dor. Ela se agitava constantemente na cama. A pobre criança tinha choramingado e gritado tanto que não tinha mais voz. Ainda assim, tentava chorar. Ajoelhando-se ao lado da cama, Bill tomou a mão direita da garotinha na sua esquerda. O surpreendeu que não houvesse vibrações. O anjo tinha dito que ele sentiria a doença em sua mão esquerda, e isto era exatamente o que tinha acontecido com Marg Morgan. Por que ele não podia sentir isto aqui? Então, Bill se lembrou. O anjo disse que ele somente sentiria vibrações em sua mão se as aflições viessem de uma vida demoníaca, tal como um germe. Isto significava que Betty Daugherty não tinha enfermidade. O que então a estava afligindo? Bill orou pela garotinha sofrida sem resultados imediatos. Não sabendo mais o que fazer, Bill sugeriu que ele e o reverendo Daugherty descessem à sua igreja para continuar a petição a Deus. Ali no santuário, quieto,
aqueles 2 homens estiveram em oração por 3 horas, suplicando ao Deus Todo-Poderoso para ter misericórdia de Bede Daugherty. Antes que parassem, Bill orou: Pai Celestial, se tu permitires aquela pobre garotinha ser curada, eu te prometo que mudarei meu ministério para o que tu tens me chamado. Eu te prometo novamente que eu continuarei no campo enquanto tu proveres minhas necessidades, porque eu jamais quero implorar as pessoas por dinheiro. Quando retornaram para casa, Bede Daugherty estava do mesmo jeito. Bill sentou-se no sofá da sala de estar, orando quietamente. As pessoas entravam e saíam constantemente. Depois de várias horas, Bill saiu para esticar as pernas, orando enquanto caminhava quadra após quadra. O avô Daugherty o encontrou na varanda quando ele retornou e perguntou: o senhor já tem te mostrado alguma coisa, irmão Branham? Tristemente, Bill respondeu: não, ainda não. Ele entrou e sentou-se no sofá. Enquanto olhava pela janela, o quarto mudou. Ele viu a cama da garotinha, viu pessoas se ajuntando ao redor e viu a si mesmo fazendo algo para a criança. O que era isto? Antes que ele pudesse dizer, a visão abruptamente se desvaneceu e ele se encontrou de volta na sala de estar, sentado no sofá. Então, Bill percebeu o que tinha acontecido. O avô tinha voltado à casa, interrompendo a visão. O avô perguntou: posso fazer algo por você, irmão Branham? Não, obrigado, não se preocupe. Bill se levantou e foi até a porta da frente. Com licença, mas eu preciso ficar sozinho por um tempo. Ele foi para fora e entrou no carro de Robert Daugherty, pedindo a Deus que a visão retornasse. Logo seus ouvidos captaram o som rítmico chicoteante como que de um redemoinho. Olhando acima, ele viu a mesma coluna de fogo que tinha pulsado sobre o anjo na caverna. Agora, ela estava girando alguns centímetros acima do capô do carro. A visão se formou instantaneamente. Bill viu uma garotinha do lado de fora da casa dos Daugherty brincando numa porta inclinada do porão, pulando na parte mais alta da porta, e a viu escorregando e batendo as costas. Então, Bill viu qual era o seu problema e viu o que ele deveria fazer para ajudá-la. Saindo do carro, entrou na casa. Irmão Daugherty, você tem confiança em mim como sendo servo de Deus? Oh, sim, irmão Branham. Eu tenho, assim diz o Senhor para sua filha, mas você deve fazer exatamente o que ele disser que faça. Primeiro, eu quero que todos saiam da casa, exceto os da família. Depois dos numerosos amigos terem saído, Bill disse à mãe: Irmã Daugherty, há 2 dias atrás você comprou um balde branco e o colocou debaixo da pia em sua despensa. Você não usou ainda. Irmão Branham, isto é verdade, mas como que você soube disso? Vá buscá-lo, encha-o com água e traga-o aqui, junto com um pano branco. Quando ela retornou, Bill ajoelhou-se ao lado da cama da criança e disse: Eu quero que o avô se ajoelhe em um dos meus lados e o pai do outro. Enquanto repito a oração do Senhor, eu quero que a mãe molhe este pano, o torça e esfregue na face da criança, então nas mãos e nos pés assim que eu terminar. Bill inclinou a cabeça e começou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim que ele terminou a oração modelo, disse com autoridade: Assim diz o Senhor, Bede Daugherty está curada. Ela caiu da porta do porão e deslocou um osso das costas. Coloque este osso de volta em seu lugar e ela ficará bem. Robert Daugherty virou sua filha de costas e sentiu uma curvatura ao longo de sua espinha.
Sem dúvida, uma vértebra inchara excessivamente. Com fortes mãos, ele deu uma empurrada rápida e firme naquele lugar e a vértebra deslizou de volta a seu lugar. Imediatamente, Betty parou de gemer e se bater. Logo, ela estava sentada na cama, sorrindo. Mais tarde, naquele dia, Bill e Betty caminharam até uma sorveteria e tomaram um milkshake maltado. Várias semanas mais tarde, Bill estava sentado na varanda da frente de sua casa, à tardezinha, quando a família Daugherty chegou. Betty pulou do carro primeiro. Seus cachos loiros balançavam enquanto corria para Bill e lhe dava um abraço. Robert Daugherty sentou na varanda e perguntou a Bill se ele consideraria retornar a St. Louis para uma semana de avivamento de cura. Bill não teve que levar muito tempo para considerar a oferta. Ele pensou sobre a visão que tinha visto em março, onde ele estava no ocidente distribuindo a grande montanha do pão da vida. St. Louis ficava a oeste de Jeffersonville. Talvez este avivamento cumprisse aquela visão. Mas, mesmo se isto não fosse, Bill sentia que devia agora manter sua promessa para com Deus e mudar para tempo integral o seu novo ministério. No dia seguinte, pediu a conta no Serviço Público de Indiana e do seu posto como um guarda florestal do estado de Indiana. Na igreja, no domingo, Bill disse à sua congregação sobre o avivamento vindouro em St. Louis. Ele também explicou sua promessa a Deus que, se Betty Daugherty fosse curada, ele se mudaria ao campo evangelístico e ficaria ali enquanto Deus suprisse suas necessidades financeiras, para que assim ele jamais tivesse que pedir dinheiro às pessoas. Então, Bill entregou seu último sermão, que pregaria no Tabernáculo Branham por muitos anos. Ele tomou o tema do pequeno Davi derrotando o gigante guerreiro filisteu Golias. Este parecia um texto adequado porque, como o pequeno Davi, Bill também estava numa posição desproporcional contra seus inimigos. Ele não tinha dinheiro e era pregador de cidade pequena, e estava saindo por fé para lutar contra alguns dos demônios gigantes do mundo, enfermidades, dores, ignorância espiritual. Ele não estava preocupado sobre sua falta de qualificação e recursos, porque sabia que Deus estava com ele, e com Deus tudo é possível, como prova a história de Davi e Golias. Margie Morgan acompanhou Bill e Mira até St. Louis, juntamente com vários outros membros de sua igreja. Robert Daugherty alugou uma tenda, tamanho circo, e anunciou as reuniões de avivamento ao redor da cidade. Somente algumas dúzias de pessoas vieram à primeira noite do avivamento. Bill contou como o anjo tinha encontrado e dado a ele a comissão de Deus para levar um dom de cura divina às pessoas do mundo. Depois pediu a Margie Morgan que fosse à plataforma e desse o seu testemunho. E que testemunho espetacular! Há 1 mês e meio atrás, Margie estava agitada na cama, em delírio por causa da dor. Seus dias pareciam estar contados. O câncer a tinha consumido além das esperanças. Então, Deus realizou um milagre. Agora, ela se sentia tão forte e saudável como jamais sentira em sua vida. Depois disso, Betty Daugherty foi à frente. Ela também parecia saudável e forte como uma garotinha de 7 anos de idade seria. Com estes 2 testemunhos como base, Bill pregou um sermão curto, encorajando as pessoas a terem absoluta fé nas promessas de Deus para a cura. Então, ele chamou aqueles que estavam doentes para virem à frente. 18 pessoas vieram para receber oração. Uma das primeiras orações de Bill foi por uma mulher de 70 anos de idade que tinha uma faixa ao redor de sua cabeça. Ela também tinha um tumor do tamanho de uma bola de golfe na ponta do nariz. Tomando a mão direita da mulher em sua esquerda, a parte de trás da mão de Bill se tornou um vermelho irritado e começou a inchar. Ele podia sentir a vibração latejante da mulher, movendo-se através de sua mão, subindo por seu braço até chegar ao coração.
Ele estudou o grupo de bolinhas brancas que se formaram na parte de trás da sua mão vermelha e inchada. Elas se moveram apenas como um modelo de bolinhas que tinha visto quando tocou a mão de Margie Morgan. É câncer, não é? Ele disse. A mulher disse que sim. Depois que Bill orou por ela no nome de Jesus Cristo, as vibrações de seu próprio braço pararam. A latejação diminuiu e o seu braço retornou ao estado normal. Bill pronunciou sua cura, embora o câncer permanecesse visível no nariz dela. Em seguida, Bill foi até o ancião que tinha mancado até a frente, apoiando-se pesadamente em uma bengala. O homem contou a Bill que tinha estado aleijado por muitos anos. Quando Bill tomou a mão do homem, não havia vibrações. Então, Bill reivindicou as promessas de Deus em São Tiago, capítulo 5, versículos 14 a 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Bill tocou a fronte do homem com uma gota de óleo de oliva e pediu a Jesus Cristo para curá-lo. Antes que Bill tivesse terminado sua oração, o homem jogou ao lado sua bengala e marchou sadio como se fosse 20 anos mais jovem. Pegando a bengala descartada, Bill a pendurou numa linha transversal acima da plataforma. Adentrando a noite, foi uma cura após a outra. Naquela noite, 2 surdos receberam audição e um cego recebeu sua vista. É claro, nem todas as curas eram visíveis, mas todos os que vieram à frente reivindicaram que algo sobrenatural acontecera depois de terem recebido a oração de Bill. A multidão foi para casa entusiasmada. Novas de tais milagres espetaculares causaram rumores locais, e na noite seguinte, todo o assento na tenda estava ocupado. Mais cadeiras foram providenciadas para a noite seguinte, e ainda assim muitas pessoas ficaram de pé. Foi o mesmo no decorrer da semana de avivamento. A tenda não era grande o suficiente para suportar todas aquelas pessoas em seu interior. Todavia, aqueles que não podiam entrar não iam para casa. Eles se pressionavam mais próximo das aberturas para ouvir Bill pregar, esperando que pudessem ter uma chance mais tarde de vir à frente para a oração. E as curas? Bill nunca tinha visto tantas curas e milagres aglomerados em uma única semana. Pessoas estrábicas foram libertas, artrites, rupturas, tuberculoses, diabetes, problemas do coração, paralisia infantil, tumores, cânceres, distúrbios nervosos e estomacais e assim por diante. Aquelas pessoas que tinham enfermidades, Bill os identificava pelo sinal em sua mão. Ele começou a esquadrinhar o entendimento rudimentar do que o dom em sua mão podia fazer. Aparentemente, a vida de cada enfermidade relacionada com o germe vibrava com uma frequência específica. Seu braço esquerdo reagia fisicamente àquelas vibrações. As bolinhas brancas que apareciam na parte de trás de sua mão foi o que mais lhe interessou. O modelo das bolinhas parecia ser diferente para cada doença. Aprendendo o significado de cada modelo em particular, ele seria capaz de diagnosticar qualquer doença causada por uma presença demoníaca, fosse germe ou vírus. Ele estava certamente obtendo uma abundância de prática. No sábado à noite, um homem com 93 anos de idade, com uma barba branca e longa, foi carregado à frente. Ele tinha uma perna e um olho artificial, mas seu pedido de oração era para sua audição. Ele era completamente surdo. Depois de ter sido ungido com óleo e ter recebido oração no nome de Jesus, o homem podia ouvir até mesmo um sussurro. No domingo à noite, um ministro de cor com 65 anos de idade foi guiado à frente. Este homem tinha estado cego por 20 anos. Bill apontou uma lanterna na face do homem, sem conseguir muito mais do que um leve movimento da pálpebra. Ele orou pelo homem.
o ungiu com óleo e invocou o nome do Senhor. Então, Bill segurou a própria mão na frente da face do homem e perguntou: "Você pode ver a minha mão?" O homem vibrou entusiasmado. Sim, eu vejo algo! Está escuro e borrado." "Esta é a minha mão", disse Bill. "Mantenha seus olhos nela e me diga quando você não puder mais vê-la." Bill deu alguns passos para trás na plataforma, mantendo sua mão na mesma posição e nível do olho. Quando Bill atingiu a extremidade da plataforma, cerca de 12 metros de distância, o homem de repente levantou os olhos e gritou: "Louvado seja Deus! Eu posso contar as luzes! Eu posso ver a armação que a segura!" Na segunda-feira de manhã, alguns ministros da cidade vieram ao quarto do hotel de Bill para perguntar se ele podia continuar com os encontros por uma semana a mais. Bill disse que oraria a este respeito e os faria saber. Quando os ministros saíram, Bill e Mira se ajoelharam e pediram ao Senhor uma orientação. Depois de terem orado por algum tempo, Mira se sentiu dirigida a ler sua Bíblia. Ela abriu aleatoriamente e começou a ler em Isaías capítulo 42. "Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Eu, Senhor, te chamarei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei para o conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas." Bill sentiu que esta era a sua resposta. Ele não tinha visto prisioneiros serem libertos na semana anterior e até mesmo os cegos verem? Chamando e reunindo os ministros de Santa Luz, ele lhes disse que continuaria com o avivamento de cura por mais uma semana. Naquela noite, ele pregou para uma tenda cheia e orou pelos enfermos até 1h da manhã. Os prisioneiros continuavam sendo libertos de sinusite, cálculo biliar, enfermidades glandulares, visões defeituosas, pressão alta, artrite e câncer. Nada parecia ser capaz de resistir à fé das pessoas no poder de Jesus Cristo. Um homem tinha um braço que tinha estado paralisado por 29 anos. Depois de receber oração, podia balançá-lo para cima. Uma mulher aleijada que tinha sido levada carregada foi embora caminhando com suas próprias forças. Um homem que tinha tuberculose no osso de sua perna direita caminhou se firmando no pé que uma vez esteve enfermo sem sentir nem um pouquinho de dor. Uma mulher segurando uma criança contou a Bill que o bebê nunca tivera seus olhos abertos. Bill orou no nome de Jesus e os olhos do bebê se abriram. Uma noite, uma garota de 11 anos de idade chamada Evangeline Gary trouxe um garotinho para a frente, o qual era surdo. Quando Bill ouviu a história, pediu a ela que repetisse ao microfone. Evangeline disse que os pais de Bob não criam em Deus, mas ela cria. Ela tinha visto que Deus podia fazer, então tinha trazido seu amigo Bob para a reunião para ser curado. Bill ungiu Bob com óleo e orou por ele no nome de Jesus. A audição de Bob foi restaurada. Esta não foi a única criança surda que recebeu a cura. Numa noite, por volta de 00:30, enquanto Bill estava se preparando para encerrar o culto de oração, um homem irrompeu atrás da tenda gritando: "Irmão Branham, espere! Não encerre ainda!" O homem guiava uma garota de 12 anos à frente. Ele explicou: "Eu sou um ministro no norte, em Illinois. Alguns amigos me chamaram e me disseram como o Senhor Jesus estava respondendo às suas orações. Eu dirigi o dia todo para chegar aqui, para que você pudesse orar por minha filha. Ela nunca ouviu um som em sua vida. Ela nasceu surda." Ungindo a garota com uma gota de óleo de oliva, Bill levantou os olhos em direção ao céu e orou suavemente: "Por favor, querido Senhor, restaure a audição desta criança no nome de Jesus Cristo."
A garota pulou como se estivesse assustada. Levando as mãos aos ouvidos, ela correu ao seu pai. Ela podia ouvir. Assim que cada serviço noturno começava, algumas das pessoas que tinham recebido oração em outros dias do avivamento vinham à frente para contar sobre suas curas, tal como a anciã que tinha câncer na ponta do nariz. Na mesma noite a qual ela recebeu oração, o câncer caiu, deixando um sinal onde o tumor estava. Uma outra anciã mostrou quão bem suas mãos trabalhavam agora, explicando que pelos últimos 2 anos, ambas as mãos tinham estado paralisadas e inúteis depois de uma operação fracassada. Um homem que antes mal podia se mover devido à artrite reumatoide, demonstrou quão efetivamente podia agora mover seus membros. Uma jovem contou de como ela tinha ferido seu pé esquerdo, quebrando o osso metatarso, o qual então simplesmente inchara. Os médicos disseram que não podiam fazer nada por ela, mas 15 minutos depois de Bill ter orado por ela, ela sentiu seu pé congelar. Olhando abaixo, ela viu surpresa em ver que a inchação tinha diminuído e o osso tinha sido movido de volta ao seu lugar. Nas últimas noites do avivamento, havia tantas pessoas ao redor da plataforma para receber oração que Bill mal podia mover-se de uma pessoa a outra. Com muita dificuldade, ele conseguiu orar por cada um que queria oração, mas isto fez com que o culto durasse até as 2 horas da manhã. Quando ele encerrava o culto a cada noite, estava tão fraco que o reverendo Daughtry o ajudava a caminhar até o carro. Adicionando a esta sobrecarga de trabalho, durante o dia o reverendo Daughtry levava Bill a chamados domiciliares para orar por aqueles que estavam muito enfermos e que não podiam comparecer aos cultos noturnos. Finalmente, seu primeiro avivamento de cura terminou, deixando Bill entusiasmado sobre o futuro. Por fé, ele tinha entrado em seu novo ministério evangelístico e Deus o estava abençoando. Durante os últimos 11 dias, Bill tinha tocado e orado por mais de 1000 pessoas. Prisioneiros foram libertos, mas isto não tinha sido sem custo. Fisicamente, Bill estava esgotado. Ainda assim, se sentia satisfeito porque sabia que tinha tentado o mais que podia para levar mais adiante a causa de Cristo. Infelizmente, em St. Louis ele tinha estabelecido o modelo para suas campanhas que, em 2 anos mais, quase o debilitaria por completo.